Dá pra colocar o computador mais pra frente? Não, você vai pra frente. Vamos lá. Não mexa, não. Boa noite. Boa noite, pessoal. 10 minutinhos atrasada, mas foi por uma boa causa. Samiele, Bel, Cíntia. Boa noite, pessoal. Eu vou pedir que vocês se apresentem, coloquem. Vê se ela tá bom primeiro, né? Verdade. Se vocês estão me ouvindo, coloque o que aí, joinha, se estão me ouvindo. Se o áudio tá bom. Cal, Delícias a Gênia, ansiosamente. Sejam bem-vindos. Se vocês estiverem me ouvindo, por favor, me avise. Está tudo tranquilo. Aqui está chovendo hoje. A internet às vezes fica ruim quando está chovendo. Oi, Bel, tá ouvindo, né? Eu vou pedir que vocês coloquem se o áudio tá ok e de onde vocês são. Principalmente a galera daqui de Aracaju, quem for daqui de Aracaju, eu peço que diga que no final vai ter uma surpresa, uma novidade, na verdade, uma novidade para quem é daqui de Aracaju. E em breve para quem mora em outros estados também, né, Wesley? Com certeza. Oi, Cícero Dantas, Bahia. Eu tenho família ali, Sítio do Quinto. É um pouco perto. Gi, Rebeca, Tami, Ana Carla, Juiz de Fora, seja bem-vinda. Maera Campelo, Mia Lúcia, minha comadre, seja bem-vinda. Cal Guerra de Recife, Cris, seja bem-vinda. Vamos se apresentando aí. Petrolina, não conheço a Petrolina. Ansiosamente Aracaju, Aline, minha amiga. Maera também de Recife, muita gente de Recife. Sara, beijo, Sara. Beijo no Gustavo. Keila, Kalila. Gente, eu estou com muitas novidades. Se tudo der certo. Próxima semana, infelizmente, a live não vai ser na segunda, mas vai ser na terça. Mas é por uma boa causa. Estou muito feliz. Glaucia, seja bem-vinda, Glaucia. Glaucia é daqui de Aracaju, de Socorro, na verdade. Eu avaliei o filho dela no estado. Daiane, Elizabeth, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem é que eu perdi aqui. Que o Instagram é muito rápido. Kalila. Oi, Carlinha, manda beijos. Me chamo Carla. Olá, Xará, Ana Carla. Doutora Patrícia Araújo, seja bem-vinda. Lucimara Siqueira. Rebeca de Recife também. Muita gente de Recife. Flora Arte de Madeira. Flávio Santos. Flávio, eu lembro de você, do WhatsApp. Você é psicólogo. Se não for psicólogo, é estudante de psicologia. Eu acho que você é de psicólogo. Acho que você é psicólogo. Kalila, amei, Aracaju. Já tem muita gente aqui do... Boa noite, Glauci. Carlinha, também estou te ouvindo, adoro suas dicas. Que bom, Carlinha. Jaqueline, olá. Elizabeth, oi, tudo bem? Saudades também, Elizabeth. Quanto tempo, né? Desde aquele evento lá da UF em 2015. A gente se vê pelo Face agora. Eu não estou conseguindo coisa aqui, Wesley. Se você puder me ajudar, eu agradeço. Liga automaticamente. Eita, foi o que eu fiz aqui. Ai, meu Liga Deus. automaticamente. Tá? Vai? Esses de baixo são mais novos. Sim, mas como é que eu faço para ver os antigos? Você já me falou, mas eu tenho que fazer lá. Ah, tá bom, então. Viu? Eu sou meio... Demoro. Cissa, olá, boa noite. Carla, boa noite. Carla, como acabar com a colaria? Carlinha, eu vou fazer o seguinte. Deixem para fazer as dúvidas, as perguntas no final. Porque hoje, gente, é o Dia Mundial do Brincar. Então, eu vou falar sobre a importância da brincadeira. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe para o final, que aí eu respondo. Porque não vai dar para eu responder. Se eu ficar falando, e quando for para voltar, eu não consigo responder todo mundo. Semana passada eu fui responder primeiro aqui do Facebook, e aí eu esqueci que a do Instagram Live, depois de 1 hora, ela encerra. Acho que travou aqui no Instagram, travou. E aí eu não consegui responder o pessoal do Insta. Boa noite, Ju, Finha. Boa noite, Finha, lá de Simone, minha vizinha. Ju, Gleice, minha sogra, seja bem-vinda. Moniquinha Cardoso. Vão se apresentando, dizendo assim, Rosângela, seja bem-vinda, Rosângela, Moniquinha. Theo Fernanda, Gisleide, Cris, Luísa, Bia, Frank, outra, Aeronatson Góes, sejam bem-vindos.
Rafa, seja bem-vinda, Rafa, Ediane. Ediane. Oi, sempre acompanho você, sempre. Beijos. Minha outra xará, viu? Aparecida. Oi, Aparecida. Aline Coutinho, boa noite, pessoal. Hoje eu resolvi falar sobre o brincar por dois motivos, né? O primeiro, porque, como eu falei, hoje é o Dia Mundial do Brincar. E no final vou dizer o porquê, o segundo motivo. Quem me acompanha no Instagram ou recebe os meus vídeos pelo WhatsApp já deve saber a razão. Mas, assim, eu gosto de falar da brincadeira porque, às vezes, eu percebo que os pais, por não entenderem a dinâmica da terapia fonoaudiológica ou pelo próprio profissional fonoaudiólogo, não explicar a importância do brincar, eu já ouvi muitas vezes os pais falarem: eu vou pagar fundo para brincar com meu filho. E não é bem assim. E não é. Oh, mãe entrou. Mãe estava sumida das lives. A Sara disse que Gustavo mandou um beijo para mim. Beijo, Gustavo. A gente se vê amanhã. E assim, não é um brincar por brincar. É uma brincadeira com objetivo. Pessoal que vai chegando, sejam bem-vindos. Eu falo sobre a brincadeira, a importância da brincadeira. E na terapia fonoaudiológica, principalmente, na psicológica, na terapia ocupacional, nós utilizamos sim do brincar, mas com objetivo. São brincadeiras que a gente utiliza a brincadeira como um meio de ensinar conceitos, de trabalhar as habilidades, tudo dentro de um contexto significativo para a criança. É como eu sempre falo para os pais. Eu não vou chegar para a criança e falar, por exemplo, eu estou com uma bola aqui, sei lá, caneta. Aí eu vou lá na frente da criança e falo, caneta. Aí fico pedindo para a criança repetir, caneta, caneta. Certo, a criança ela pode até repetir, como a Carla mesmo perguntou da ecolalia, pode ela tentar imitar ou repetir a última sílaba, mas não foi algo que esteve dentro de um contexto significativo para ela. E quando você... Ai, a Ana Carla está travando, que pena. Eu nem sei o que eu digo para ela, Wesley, ela disse que está travando lá no Insta dela. Só se ela sair e entrar de novo, né? Tá tudo me travando? Não sei. Talvez seja só a internet dela. Infelizmente. E se você está dentro de um contexto comunicativo, é muito mais interessante para a criança aprender dentro de uma brincadeira. Vamos desenhar com a caneta, que legal, você viu a caneta de tia Carla? E aí eu levo uma caneta tipo essa que veio de Shigito na área, assim, sei lá, um exemplo. Deixa eu mostrar para o Instagram também. Eu mostrei só para o Face, desculpa. E assim, dentro da brincadeira você trabalha várias coisas. Por exemplo, hoje eu levei um livro dos animais, porque minha paciente gosta muito dos animais. Na verdade, praticamente todas as crianças gostam, né? Dos animais. E aí, eu trabalho os animais para trabalhar o que a gente chama de onomatopeias, que são os sons produzidos pelas coisas. O som do cachorro, o uau, do gato, miau, do trem, piuí, tatatá, exemplo. E aí, eu levei o livro, e como ela gosta muito de livro, ela adora livro, na verdade, ela ficava somente passando as páginas. E na semana passada, eu atendi ela 2 vezes por semana. Na sexta-feira, quando ela terminou, que ela fechou o livro, eu fiz aí ela completou, boa. Aí eu, certo. Quando foi hoje, novamente. Só que, como eu falei, ela gosta muito de livro e ela não interage com a gente. Ela é autista, né? Que praticamente 80% dos meus pacientes são autistas. Quando não são autistas, tem algum atraso na linguagem, que não é autista, mas tem atraso na linguagem. E aí, eu falei, eu atendo ela junto com a mediadora, eu disse, vamos fazer uma coisa diferente para aprender mais a atenção dela. Porque o livro é uma ótima ferramenta para você trabalhar a atenção compartilhada. Que eu até disse que ia falar sobre isso em uma live, que eu falei do olhar na primeira live, e eu disse que ia falar da atenção compartilhada. Acabou que eu não falei, mas a gente sempre vai voltar a alguns pontos. A atenção compartilhada é quando a criança está ali em uma atividade que ela, se ela gosta muito, que ela se interessa muito, e ela compartilha com o outro. No caso, o adulto, a figura do adulto, eu, fonoaudióloga, ou a mãe, ou a mediadora, coisas do tipo.
E assim, o livro ele é uma ótima ferramenta para você trabalhar a atenção compartilhada. Porque enquanto a criança está folheando, você vai lá mostrando para ela as figuras dos animais, imitando o som dos animais junto com ela. Só que no caso dessa minha paciente, ela não tinha muita paciência. Ela gosta mesmo de ficar folheando, e aí quando acaba, ela volta para o início e continua folheando novamente. E fica nesse ciclo repetitivo e não interage comigo e com a mediadora. O que foi que eu fiz? Eu fui lá na brincadeira, era uma brincadeira... Wesley, você pega lá meu livro, por favor, dos animais, que eu levei para a sessão hoje. Então, é um livro que pergunta qual é a cauda do próximo animal. Então, ela tem que tentar adivinhar. E aí eu cantava uma musiquinha que eu adaptei para ela do Papai Dedo, que é Senhora Vaca, onde está? Aqui estou, como é que vai? Cadê? Obrigada. Por exemplo, aqui, ó. Aqui a vaca, não sei se dá para ver aí a vaca. Acho que dá para ver aqui no... Ai, meu Deus, eu sou péssima para mostrar. Sim, aí quando eu passava aqui a página, que eu mostrava para ela aqui, ó, todos os animais, tá vendo, ó? Esse livro tem o rabo de todos os animais, é bem legal. Tem do cachorro, tem do porco, tem da ovelha, tem da vaca, que tem do cavalo. Quando eu mostrava os animais, ela não tinha paciência para ficar olhando junto comigo e não aceitava que eu ficasse apontando para mostrar para ela qual é o animal, imitar o som. Então eu fazia, cadê o porco? Um exemplo. É esse aqui? Eu fazia, não. É esse aqui? Não. E fui fazendo isso com todos. E ela achou isso o máximo. Ela adorou. Aí quando chegou no porco, é esse aqui? Sim. E ela ria muito. Aí eu disse, olha, ela gostou. E aí eu fui fazendo isso em todas as páginas com todos os animais. Pode parecer uma coisa simples, mas não é. Porque veja, quantas coisas eu trabalhei. Eu trabalhei o olhar, porque ela olhou muito para mim, que ela é difícil de olhar. Deixa eu botar o livro aqui no meu colo. Ela sempre olha para baixo, ela dificilmente olha para a pessoa, ela sempre olha para o objeto ou para baixo. Ela trabalhou a atenção, o tempo de espera dela, que é curtíssimo. Antes de eu cantar música e usar essa estratégia, que eu bolei lá na hora, né? A gente vai criando assim as coisas, vai juntando uma coisa que já fez com outro paciente, com outro, que deu certo e vai juntando. E aí, depois que eu fiz isso, ela conseguiu ficar na brincadeira, ela conseguiu interagir, porque antes disso ela não estava nem aí, ela só queria ficar folheando, e toda vez que que ela tentava folhear, aí eu segurava. Eu dizia, cadê a bola? Vamos apontar a bola. Porque eu também estou trabalhando com ela a questão da linguagem não verbal, do apontar. Que ela não aponta ainda para pedir as coisas. Ela nem verbaliza e nem aponta. Ela só chora. Ela tem 2 e 3 meses. E aí, ela só ficava folheando. Quando eu dizia para ela, agora não, vamos esperar um pouco, ela se estressava muito, começava a chorar, se jogava no chão, batia com a cabeça. E depois eu comecei a cantar a música, que ela gosta dessa música, eu já tinha cantado em outras sessões. Depois eu comecei a cantar essa música e comecei a fazer. É esse? Não! Eu e a mediadora fazia com o dedinho, balançava a cabeça, ou seja, linguagem não verbal. E ela... Wesley, o gato. E ela ria muito. Ela gostou muito. E eu consegui prender a atenção dela por mais tempo. Wesley, a cortina. Não é a cortina aqui, ela tá coisando. Ele. E assim eu consegui. Desculpe, gente, é que o gato está aqui aprontando. Tchau, Drick. Ele tá com saudade de mamãe. Olha lá. Deve ele. E aí, depois disso, eu consegui que ela ficasse mais tempo na brincadeira. Então, veja quantas coisas você trabalha. Numa coisa simples. Você trabalha a olhar, a atenção compartilhada. Você trabalha a atenção da criança. A atenção compartilhada por compartilhar. Quando eu digo atenção, não sei nem se essa é a palavra que eu usaria. Eu vou substituir, eu vou deixar a atenção compartilhada e no lugar de atenção, eu vou dizer tempo de espera. Porque
porque o tempo de espera dela é muito curto. E ela conseguiu que eu ficasse apontando para uns 5 animais, dizendo, não, por causa que a entonação foi diferente, eu fiz movimento com a cabeça, mudei minha expressão facial, eu trabalhei linguagem não verbal, porque eu pedi para ela apontar o animal, eu fiz isso com a cabeça para dizer que é não, fiz isso para dizer que é sim. Logo depois que eu terminei, ela estava querendo soltar a palavrinha não, fazendo querendo imitar, querendo falar a palavra não. Então, isso foi só um exemplo do que aconteceu comigo na sessão e que eu fiquei muito contente, porque como eu falei na primeira live, quem assistiu, quem teve a oportunidade de assistir, o primeiro passo para você trabalhar com a criança autista, eu acho que caiu do Instagram, Wesley. Eu acho que caiu do Instagram. Travou? Não sei. Alguém ligou. Alguém me ligou? Ah, quem foi que me ligou? Eita, desculpa, gente. Desculpa. Será que vai perder? Só um instantinho, pessoal. Desculpa, pessoal, que teve uma pessoa que me ligou aqui. Deve ser por causa do workshop. Enfim. Então, uma coisa simples que eu fiz, mas eu consegui trabalhar várias coisas. Por exemplo, quem acompanha os meus vídeos, quem assiste os meus vídeos, vê que quando eu dou dicas, claro que as minhas dicas não vão servir para todas as crianças. Mas é aquela coisa, você testa uma coisa, se não der certo, você testa outra. Se não der certo, você vai testando. A mesma coisa no consultório, eu utilizo uma estratégia, não funciona com o meu paciente, eu tenho outra estratégia. Você tem que ver qual é o interesse de cada paciente. Por exemplo, uma brincadeira de boliche. Eu gosto muito de brincar de boliche. Por quê? O que é que você trabalha na questão da brincadeira do boliche? Você trabalha a questão da criança esperar a vez dela, ela vai entender que eu vou jogar e depois ela vai jogar. Então, é como um diálogo. Um diálogo, existe a troca de turnos. O diálogo ele é de duas vias. Eu falo, você responde. Você pergunta, eu respondo. Então, há essa troca, essa comunicação de duas vias. Aí você pensa, a criança não fala, você vai trabalhar o diálogo? Você trabalha essa questão de comunicação de duas vias quando você trabalha um jogo de boliche, sei lá, um jogo da memória, um jogo de damas, qualquer jogo que exija esse movimento de esperar a vez do outro. Aqui, a Alma botou, se a minha filha ama dominó. Eu uso muito dominó, uso o jogo da memória, quebra-cabeça, eu coloco uma peça, a criança coloca outra. Então, isso a criança está trabalhando. É verdade, um trabalho de formiguinha, Havana. A gente vai cada um fazendo, a gente vai fazendo junto. E aí a criança vai aprendendo a respeitar a vez do outro. O boliche, eu tenho um boliche assim, colorido. Eu tenho, por exemplo, azul, vermelho e amarelo. Aí são as cores primárias, né, Wesley? Só para confirmar. É isso mesmo, vermelho, azul e amarelo. Às vezes eu esqueço. Mas as cores primárias são essas três. Então, você trabalha as cores primárias, por exemplo. E quando você derruba, quantos a tia derrubou? Vamos contar. 1, 2, 3, um exemplo. Já trabalha a quantidade. Eu também uso o boliche para trabalhar os exercícios. Por exemplo, quando o paciente troca o R pelo L, aí se a criança derruba 3 pinos, por exemplo, ele vai fazer 3 vezes o exercício, estalar a língua. Um exemplo, 3 vezes. Tira o dedo, por favor. Enfim. E aí, eu utilizo... o meu marido aqui. Então, o boliche, eu trabalho a questão das cores, a quantidade, e trabalho a troca de turnos. Certo. Eu vou chegar lá, calma. É apressada, viu? Meu marido já está aqui dizendo, não esqueça de falar dos erros. Eu vou falar, com paciência. Então, assim, isso só fez alguns exemplos simples de brincadeiras que eu utilizo, que vocês podem utilizar também em casa, que não requer brinquedos caros ou coisas do tipo, para vocês interagirem com o filho de vocês. O que ele estava aqui me lembrando era para não esquecer de falar não somente da importância da brincadeira,
Porque eu acredito que os pais já devem ouvir muito isso, né, dos terapeutas. Ah, brinque com seu filho, estimule seu filho a falar, é, leve ele para o parquinho, faça isso, aquilo. Então, os terapeutas já devem falar muitas coisas, com relação à brincadeira. Mas, assim, o que eu quero focar é nos principais erros que eu observo que os pais cometem na hora de brincar com seus filhos. Toda hora trava aqui. Bom, eu vou começar pelo primeiro erro que eu observo. Deixa eu colocar esse livro aqui. O primeiro erro que eu observo é o seguinte. Às vezes não, né? A maioria dos pais trabalham o dia todo e chegam em casa cansados. Isso é normal, faz parte. A gente trabalha, chega cansado e a gente quer descansar, quer fazer outra coisa, quer mexer no celular, quer ligar para um amigo, quer assistir uma televisão, enfim. E aí o que acontece? Os pais falam o seguinte: ah, Carla, eu não tenho tempo para sentar para brincar com meu filho. E aí eu digo o seguinte: certo, mas você não consegue nem 15 minutos, nem 20 minutos por dia? Aí a pessoa fala: é porque eu achei que eu tivesse que brincar 1 hora e meia, 2 horas, enfim. Eu estava até lendo um texto antes de começar a live, né? Que existem estudos que falam que para você criar um hábito, você teria que repetir algo 21 dias seguidos. Por exemplo, o hábito de estudar inglês. Aí a pessoa fala: ah, eu não sei falar inglês. Poxa, eu não tenho tempo de estudar inglês. Aí eu chego para a pessoa e pergunto: você não tem 5 minutos do seu dia para estudar inglês? Aí a pessoa vai dizer: tenho, porque 5 minutos é muito pouco, né, gente? 5 minutos você pode baixar aquele aplicativo do Duolingo. Tem o Italki também, que já é maravilhoso. E assim, durante 5 minutos do seu dia, você pode estudar inglês. E aí você vai repetindo. Depois você aumenta para 10, depois você aumenta para 15, depois 20, meia hora. O importante é você conseguir encaixar isso na sua rotina diária, porque se é algo que é importante para você, ele precisa fazer parte da sua rotina. E quando eu digo rotina, são todos os dias. É fazer parte da sua rotina, como tomar banho, escovar os dentes e comer. Então, assim, se você acha que você realmente acredita no poder da brincadeira, que por meio da brincadeira o seu filho vai melhorar o olhar, a atenção compartilhada, a imitação, a interação social, a compreensão, ao surgimento da linguagem, não somente da fala, mas a comunicação como algo muito maior do que só a fala, se isso realmente for importante para você, você vai conseguir encaixar isso na sua rotina. Sem parecer algo obrigatório, entende? Sem ficar aquela coisa assim, tipo, o fono do meu filho manda eu brincar com ele, eu não brinco. Aí você se sente culpado porque você não brinca, e aí você se sente o pior pai da face da terra, ou a pior mãe do mundo, e aí você diz: ah, amanhã eu vou brincar. Aí você não brinca, aí fica se sentindo mal porque não brincou, e aí fica um ciclo vicioso, porque, gente, é uma coisa que eu aprendi com o coach na minha vida. A culpa, ela paralisa. Não adianta você se sentir culpado. Não adianta. Se você não fez hoje, não tem problema. Amanhã, refaça sua rotina, coloque isso como prioridade, veja um horário que você consegue encaixar na sua agenda, seja na hora no intervalo da hora do almoço, brinca um pouquinho, seja depois do jantar, não importa. Veja uma hora que você consiga encaixar e que seu filho também não esteja cansado, porque às vezes a criança está com sono mesmo, tá irritada porque quer dormir. A gente também tem que entender também esse tempo da criança. E coloque isso como prioridade na vida de vocês. E não precisa, gente, ser 1 hora e meia, 2 horas, não. Se vocês conseguirem 15, 20 minutos, você já vai conseguir muita coisa. Principalmente pela constância. Porque, assim, de nada adianta você brincar um dia, 2 horas, e passar o resto dos outros dias sem brincar. Não é melhor você brincar todo dia 15, 20 minutos? Eu sou a favor da constância. Que eu sempre falo: frequência, intensidade e duração. E aí você repete isso durante 21 dias e você vai ver que isso já vai fazer parte da sua rotina, como se fosse algo assim que você não consegue viver sem.
Tipo, ninguém fica um dia sem comer, só se realmente a pessoa estiver passando necessidade extrema. A pessoa ficar um dia sem comer, sem tomar banho ou coisa do tipo. Então, esse é o primeiro erro que eu observo. Os pais falam que não tem tempo e, às vezes, eles até se esforçam, mas eles estão tão cansados que eles não fazem e se sentem culpados porque não fizeram. E, no dia seguinte, não faz novamente e vira um ciclo vicioso, que é o ciclo da culpa, né, que paralisa. Aí tem várias mães falando aqui, eu já me culpei muito, verdade, a culpa não adianta. E, realmente, não adianta se culpar, viu, gente? É uma coisa que eu aprendi mesmo, assim, na minha vida. Às vezes, quando eu odeio chegar atrasada, eu penso em uma coisa que eu odeio. E aí, quando eu chego atrasada em algum compromisso, em algum lugar assim, eu fico me culpando, eu me sinto a pior pessoa da face da terra, eu fico estressada com meu marido. Hoje mesmo eu me estressei, porque ele estava ocupado e eu tinha que pedir o Uber, eu tentei pedir o Uber e não estava conseguindo, deu problema no cartão, fui pedir para ele pedir, e aí ele demorou e eu fiquei com muita raiva dele. Enfim, fiquei com raiva também, porque eu não consegui pedir, que eu não queria incomodar ele, mas enfim. Mas depois eu só relaxa, porque não adianta se culpar, não vai fazer diferença, é só a próxima vez eu me organizar melhor para não sair mais em cima da hora e não chegar atrasado no meu compromisso. Enfim. E o segundo erro que eu observo é o seguinte, além dessa questão de, eu não tenho tempo, quando os pais estão brincando, às vezes eles não conseguem se separar do celular, entende? Então, a criança, ela percebe que você não está ali 100% com ela. Você está ali com ela, mas você está respondendo o WhatsApp do seu chefe, da sua mãe, sei lá, de qualquer pessoa. Você está brincando com ela com a televisão ligada. Você está prestando atenção no que está passando no jornal ou na novela que você tanto gosta. E seu filho sente isso. Uma vez eu vi um vídeo maravilhoso. Eu até vou compartilhar esse vídeo, que é uma menininha rezando, pedindo a Deus para ela se tornar um celular. Porque o pai e a mãe dão muita atenção para o celular. Porque ela sempre é deixada de lado por causa do celular. E os pais escutam atrás da porta e eles se sentem tocados por essa oração. E eles começam a modificar o comportamento. E assim, gente, aproveite, porque passa tão rápido. A infância, eu não tenho filhos, mas eu vejo os meus pacientes crescendo. E eu fico, meu Deus, como eles crescem. Sara mesmo tá aqui para. Se ela ainda tá. Gustavo tá enorme. Gustavo foi meu pai, gente. Gustavo, eu comecei com o Gustavo, ele tinha o quê? 3 anos. Tinha acabado de fazer 3. O Gustavo tá com 5. Tá quase do meu tamanho já, assim. Não, do meu tamanho não, porque eu também não sou tão baixinha, mas já tá na metade. E assim, passou tão rápido, sabe? E aí, quando chega lá na frente, aí a gente vai o quê? Vai se culpar, né? Hoje a gente se culpa porque não brinca, porque não tem tempo. Lá na frente você vai se culpar porque você deixou passar a infância, algo que é tão valioso, né? E no mundo de hoje, com tanta tecnologia, com tanta informação, as crianças já nascem mexendo no tablet, no celular. Eu não sei se vocês já viram o meu vídeo sobre a tecnologia no autismo. Eu não sou uma pessoa polarizada, tá, gente? Eu não sou uma pessoa extremista. Eu sempre busco o equilíbrio na minha vida, assim, em tudo. Sei que não é fácil e é praticamente utopia chegar ao 100% do equilíbrio em tudo, mas eu tento sempre dosar a régua da liberdade do limite. E eu vejo, assim, que as crianças autistas, eles têm uma fixação muito grande para os tablets, para os celulares, e a gente tem que realmente saber dosar esse acesso, não é cortar, é saber dosar. Porque quando a criança está ali no tablet, no celular, ele sabe ligar o jogo, ele sabe passar o jogo, se ele não gosta, ele muda. E ele faz tudo ali sozinho, ele não precisa de você para nada. Então, o problema todo do tablet é isso. Quando é uma criança que a gente chama de desenvolvimento típico, você ainda pode sentar do lado dele e dizer, que legal, que jogo é esse? Apesar que se for deixa eu só passar aqui. Se for um autista verbal, eles conseguem também responder. Eu já fiz isso com alguns pacientes meus que são verbais. Do tipo, você sentar do lado e dizer, que jogo legal, o que você está jogando? Me mostre como é que joga, que eu não sei.
E aí você começa a conversar com a criança, começa a perguntar, porque aí já elimina essa barreira. Deixa eu só tirar aqui. Ai, meu Deus, eu pausei sem querer. O que eu fiz? Saiu, né? Não, eu fui. Eita. Por que você clicou? Não, eu Tá. Agora bota que saiu, perdeu. Perdeu, foi. Eita. Poxa, foi porque. Não clique, deixa. Não, eu fui tirar a mensagem da menina. Não tem não, importa, deixa aí, não faz mal a ninguém. Poxa. Que pena. Eu sempre faço uma. Só um instantinho, gente. Eu acabei saindo aqui do Insta sem querer. Porque eu fui tirar a mensagem. Desculpa, pessoal, eu saí sem querer. Fui tirar a mensagem aqui da tela. Enfim, o pessoal tá entrando. Então, uma forma de minimizar essa distância, porque a tecnologia, eu penso assim, a tecnologia ela serve para unir as pessoas e não para afastar. A partir do momento que ela está afastando, você já tem que repensar o uso dela. Porque, por exemplo, meu marido morou um ano no Canadá, na Itália. A gente namorava na época. Graças à tecnologia, graças a Skype, WhatsApp, a gente se falava todos os dias, a gente se via, não era como antigamente, que era por carta. E eu sentia a presença dele, ele estava aqui acompanhando o meu dia a dia, os meus passos, era como se ele estivesse aqui comigo. Não fisicamente, óbvio, mas diminuía essa saudade. A mesma coisa, o tablet, o celular. A criança está ali brincando, provavelmente com um jogo que ela gosta, assistindo um vídeo que ela gosta. Então, se aproxime, sente do lado dela, peça para ela te dizer o que ela está fazendo, que jogo é esse, se ela pode ensinar como é que joga. E aí vocês ficam um tempo ali, juntos, construindo aquilo juntos. Beleza, mas se não assistir meu vídeo, depois confere lá e aí eu vou falar o tempo. Vocês podem reduzir, por exemplo, a criança ter 1 hora de acesso ao tablet por dia, um exemplo. E aí, durante 2 horas, a criança vai ter uma brincadeira ao ar livre. Ela vai brincar ao ar livre com os coleguinhas no parquinho do prédio. Ou então você vai brincar com ela meia hora e o restante do tempo ela vai brincar com o irmão ou com os coleguinhas. Porque, assim, eu vejo que os pais falam muito isso. A criança hoje já nasce mexendo no celular e mexendo no tablet. Só que, certo, eu entendo o que eles querem dizer. Quer dizer que as crianças gostam muito. Mas é porque o adulto também gosta muito. E a criança, ela é uma esponja, ela absorve muito essas coisas. Tudo que o adulto faz, a criança ela tende a copiar como modelo. Ela tem o adulto como um modelo. E se você fica no celular 24 horas por dia, você não pode cobrar do seu filho algo diferente. Então, assim, tentar dosar esse acesso, principalmente quando estiver brincando com ele. É um segundo erro que eu observo. Eu vou tentar resumir, porque eu falo demais, viu, gente? Eu ainda quero responder algumas dúvidas. O terceiro erro que eu observo. Oferecer vários brinquedos ao mesmo tempo. Os pais dos meus pacientes, eu observo que compram muitos brinquedos, ou então a criança ganha muito brinquedo, no aniversário, enfim. E aí a criança não sabe com o que brincar. Os pais oferecem todos os brinquedos ao mesmo tempo, e a criança começa com uma coisa, enjoa, não termina, pega outra, enjoa, larga, pega outra. E a criança ela não tem foco. Ela não consegue ficar muito tempo em uma atividade. E eu vejo como a criança fica ansiosa. E isso é reflexo da nossa sociedade hoje. É muito comum você encontrar adultos ansiosos e crianças também ansiosas. Justamente por esse excesso de futuro, de você estar brincando com uma coisa e já pensando que você vai brincar depois. Minha gente, eu fico impressionada. E às vezes, não é nem ansiedade. Não vou nem dizer que é ansiedade, até porque eu não sou psicóloga para diagnosticar. Mas eu vejo que a criança, ela já está naquele pique de estresse, de tudo para ontem, de não saber sentar e brincar. E focar naquela brincadeira por muito tempo. Ela enjoa muito rápido, ela joga o brinquedo, ela quebra o brinquedo. E é o que eu oriento para os meus pacientes. Olha, ofereça
um brinquedo por vez, ou então 2, e peça para a criança escolher. Você quer este ou este? Peça para a criança escolher. Dê a ela essa liberdade de poder escolher. Ela vai se sentir valorizada e respeitada também, porque você está considerando a escolha dela. Eu prefiro 2, porque se você der mais de uma, a criança já fica confusa. E 2, você consegue colocar cada um em uma mão. Como eu fiz hoje com minha paciente, você quer este livro ou este? Ela escolheu um, depois, quando terminou, que eu sempre faço esse combinado. Quando você terminar de brincar com esse, tia Carla guarda e você pega o outro. E aí eu só pego o segundo quando ela termina de brincar com o primeiro. E a gente passa um bom tempo brincando com o primeiro. Aí depois eu guardo junto com a criança e peço e pego o seguinte. E faço sempre esse movimento de pegar, guardar, esperar terminar para pegar o seguinte. Isso é muito importante, gente. Parece uma coisa simples, mas não é tão simples assim. Se você deixa muito solto, eu vejo assim, às vezes, os stories das mães, o quarto da criança é uma bagunça, cheio de brinquedo espalhado pelo chão, cheio de coisa, e aí a criança bagunça tudo, não brinca com nada, e no final sobra para a mãe ter que arrumar, que a verdade é essa. No final, quem sobra para arrumar é a mãe, e a criança ela tem que também arrumar junto com a mãe para desenvolver essa questão do senso de organização, para que ele se torne um adulto organizado. Porque o básico do básico que ele tem que fazer é arrumar os brinquedos. Outra coisa também, às vezes escuto os pais falarem o seguinte: ah, Carla, meu filho só gosta de brincar de carrinho. Bom, existem eu vou citar os dois lados, certo? Eu recebi recentemente uma criança que não era autista. E a mãe disse, cara, ele só brinca de carrinho, ele só gosta de brincar de carrinho. Só que aí eu levei os animais, eu levei uma mão biônica do Homem-Aranha, eu levei livros, eu levei jogo da memória, eu levei várias coisas. E ele brincou com tudo, ele gostou. Eu deixei ele explorar um por vez. Claro, dei um por vez, ele explorou, brincou, guardou. Como era a avaliação, eu deixei ele à vontade para ele meio que conduzir e eu ver, observar a linguagem dele, né, a fala dele espontânea, que a queixa era troca na fala, e a questão da organização da narrativa. Então, eu deixei ele à vontade. E aí vi que ele mexeu com tudo, que ele brincou com tudo. Aí eu conversei com a mãe, eu disse, olha, você pode fazer o seguinte, você pega os carrinhos, você guarda os carrinhos, e toda semana você vai separando alguns brinquedos e oferecendo para ele. Você separa, por exemplo, uma caixa de brinquedos durante a semana, e aí eu sempre oriento que organize os brinquedos por categoria, meios de transporte, frutas, sei lá, bonecos ou bonecas. Você vai separando por categorias, para não ficar tudo bagunçado. E aí você já trabalha a questão da semântica mesmo, que é essa questão das categorias, né? O que é fruta, o que é objeto, o que é isso. E aí você começa a oferecer outros objetos, outros brinquedos, além dos carrinhos, para que ele não fique só no carrinho. E aí você vai separando por semana, e aí ele brinca durante aquela semana com aquela caixa de brinquedos, que vocês podem separar juntos, que é legal. Você pode deixar um carrinho, ou outro, para não judiar a criança, né? Já que ele gosta tanto de carrinho. Mas assim, não deixar só os carrinhos. E aí você vai revezando com ele. Pede para ele tomar cuidado com os brinquedos. É uma coisa que eu gosto bastante, mas é uma coisa minha. Quando eu tiver filhos, eu vou querer que eles tenham muito cuidado com os brinquedos. Porque quando eles ganharem brinquedos novos, eu quero doar os antigos. Então, eles têm que ter cuidado com os brinquedos deles. Para que eles não quebrem e porque outra criança vai usar depois. Mas isso é uma coisa minha, tá, gente? Eu não tenho filhos ainda, é só lá para 2020. Enfim, e aí eu dei essa orientação. No caso do autismo, normalmente a criança ela tem aqueles interesses restritos, fixos. A criança gosta muito de livro, como essa minha paciente, ou então gosta só de carrinho, gosta só de brinquedos de montar, que teve alguém que colocou aqui na estante. Enfim, então você tem que utilizar do interesse da criança. Vou fazer uma live sobre isso depois. Você vai usar do interesse da criança para você começar uma interação com ela. A partir desse momento que você conseguir engajar a criança, conseguir
trabalhar a questão do olhar, da atenção compartilhada, da interação social. Você vai apresentando outras coisas para ampliar o repertório da criança, para ampliar as experiências dela, para que ela não fique somente restrita ao carrinho, ou ao livro, ou aquele objeto que ela tanto gosta. Você não vai, no caso da criança autista, você não vai retirar o brinquedo. Você não vai proibi-la de utilizar mais o tablet, o livro, coisa e tal. Não, você vai usar isso ao seu favor, para você construir interações mais eficazes com seu filho. No caso desse meu paciente, ele não era autista. Ele só tem um atraso na linguagem. Ele tem 3 anos, ele começou a falar com 2,5. Então, ele está com a linguagem muito de criança de 2 ainda, não consegue construir histórias ainda, tem alguns erros na construção de frases, troca algumas coisas na fala. E a mãe disse, ele só brinca de carrinho. Eu disse, então vamos variar, já que ele tem muito brinquedo, vamos separar por categorias, e você seleciona alguns brinquedos por semana, pede para ele escolher junto com você, e você oferece 2 por vez, porque eu percebi que ele ficou muito ansioso quando viu muito brinquedo, muita coisa normal, toda criança ficaria. Mas como era o primeiro encontro, eu separei mais do que 2 opções e deixei ele manusear até para ver o que ele gostava e tal. Porque a mãe disse que ele só gostava de carrinho, eu disse, não, eu quero ver se ele gosta de outras coisas. E eu confirmei, ele gosta, sim, de outras coisas. Talvez ele brinque mais com carrinho, mas ele gosta, sim, de outras coisas. E às vezes a gente acaba meio que subestimando o nosso filho. Ele só sabe brincar disso, ele só gosta disso. E às vezes ele gosta de outras coisas, ele brinca com outras coisas. É só oferecer outras coisas para ele também. Bom, acho que já falei demais, eu vou responder algumas dúvidas agora, já são 9h20, eu comecei 8h40, principalmente a do Instagram, porque o Instagram cai logo. Eu só fiquei triste porque eu acabei fechando sem querer, porque estava toda hora chegando mensagem aqui, e eu fui passar para o lado e acabei perdendo. Wesley, liga aqui o ventilador. Eu vou responder o primeiro do Insta, porque eu sei que 9h40 acaba. É só de... não acaba 9h40 não, porque... Não, porque eu fiz outra live. Coisa é, bota para girar. Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver aqui. As pessoas que entraram. Se já tem alguma dúvida. Gente, quem tá aqui que mandou dúvida para outra live, manda de novo, por favor. Que aqui não tem muitas dúvidas, não. Deixa eu ver aqui, viu? Eu vou tentar responder a maioria das pessoas. Aqui, o meu filho gosta de peças de encaixe. Boa noite, Elisângela. Poxa, as dúvidas estavam nos outros. Teve alguém que botou uma dúvida aqui. Como saber se um adulto é autista sem ter sido diagnosticado antes? Laís, olha, no adulto, a criança, né? Desculpa. No adulto, ele possui as características do autismo, as mais conhecidas, né? Que é a dificuldade na interação social, um adulto que tem dificuldade de se relacionar, apresenta alguns comportamentos restritos e repetitivos. O que acontece é que às vezes é tão leve, que passou meio que desapercebido, sabe? Ele ficou adulto e ele sempre foi dito como aquele adolescente nerd, aquela pessoa que não arruma namorada porque estuda demais. Certo. Então, assim, é possível, sim, diagnosticar depois de adulto. Travou aqui no Insta. É possível, sim, diagnosticar depois de adulto. E quem vai dar o diagnóstico é o psiquiatra. Eu não sei se você assistiu, Laís, a série Atypical, que fala de um adolescente. É um adolescente de 18 anos. Ele foi diagnosticado quando criança, mas ele mostra um pouco da dificuldade do que é ser adolescente autista. Eu já fiz uma entrevista uma vez com uma adulta autista, mas infelizmente ela pediu para retirar a entrevista do ar, enfim, pelos motivos dela. E aí um pai recentemente recebeu o diagnóstico que o filho é autista, e ele descobriu que ele também é autista, e aí ele meio que se prontificou a fazer uma entrevista comigo. Eu vou fazer a entrevista com ele, e vai ser bem bacana. É porque às vezes é isso, às vezes acontece que os sinais são muito sutis.
aquele adulto que tem dificuldade de olhar no olho, que tem dificuldade de se relacionar no trabalho, que não gosta muito de barulho, que às vezes gosta de separar as camisas por cores, ou então se irrita, como uma vez eu vi um adulto, que ele era autista, que quando ele abria a gaveta, que ele via aquele monte de peça colorida, ele entrava meio que, ele se desorganizava um pouco, que ele não gostava, ele gostava de ter todas as roupas da mesma cor, porque ele não gostava disso, de ter muita informação visual. Então, varia, as características variam, mas, no geral, afetam essas áreas, que é a comunicação social, né, que diz respeito à interação social e à linguagem, e a presença de comportamentos restritos e repetitivos. Às vezes, as estereotipias ficam mais discretas, um balançar de tronco, coisas do tipo. Enfim, espero ter ajudado. Laís, verdade, teve experiências, não é verdade? Gente, eu saí da outra live, e se puder, deixa eu cheio de brincadeiras, falta criatividade. No caso, você, né, Cal? Você é de Recife, se eu não estiver enganada. Então, Cal, era essa novidade que eu tenho que falar para vocês. Agora vai ser só para o pessoal de Aracaju, mas em breve vai abarcar para outras pessoas. Carla, venha para Natal fazer uma pajapa, eu vou mesmo, porque eu sou louca para conhecer Natal. Olha que eu vou, viu? Laís, pode ser genético. Laís, o autismo, ele é genético, ele tem fatores genéticos. Olha, gente, eu não posso contar porque é novidade, é segredo, mas vocês vão ter uma surpresa a próxima semana. Tem a ver com isso, de genética e tal, eu só posso falar isso. Mas é assim, são fatores ambientais no período da gestação e fatores genéticos. Digamos que 50%, meio a meio. Mas é genético sim, tem mais de 100 genes envolvidos no autismo. Meu filho tem 2 anos e não fala nada, ele é muito agitado. Agressivo aqui, um neuropediatra. É bom mesmo marcar. Tem 2 anos e não fala, né? Muito agitado. Laís, que legal, falhou um pouco, mas me interessou. Que bom, Laís. A gente vai se falando. Toda segunda eu tô aqui. Ai, Gente, Gladys, botou riso. Por quê? Porque você tá rindo aí na minha cara. Meu compadre tá aqui rindo, Wesley. Quais brinquedos posso estar colocando a brincadeira com meu filho? Estamos com pré-diagnóstico de autismo. Eu vou gravar um vídeo, deixa eu até anotar, dos brinquedos para cada idade. Só que no autismo é um pouco complicado, porque como o desenvolvimento da criança autista é diferente do desenvolvimento típico, né, que a gente chama de desenvolvimento atípico, então eles não se interessam pelos mesmos brinquedos que outras crianças se interessariam. Então a gente tem que descobrir aquilo que eu falei na instante, o que é de interesse dele, aquilo que você vê que realmente vai prender a atenção dele, para a partir daí você começar uma interação e aos poucos você vai apresentando outros brinquedos para ampliar o repertório dele, entende? Mas eu sempre falo que o mais importante é você, não é o objeto. O brinquedo é só um meio. Você que tem que ser interessante para a criança. A criança ela tem que perceber que aquele brinquedo só é legal se for com você. Só é divertido brincar, jogar aquele jogo, jogar bolinha de sabão, sei lá, porque ela está brincando com você. Às vezes eu percebo que os pais caem muito nisso, de tem que comprar brinquedo caro, tem que ter a criatividade a mil e tal. Claro, a criatividade, ela ajuda muito. E ela é importante, sim. Eu costumo dizer que o adulto criativo é a criança que sobreviveu. Eu não, né, que eu não falei essa frase. Quem falou, acho que foi Moreno, que criou o psicodrama, se eu não estiver enganado. E, assim, é importante, sim, a criatividade, mas não caiam nessa ilusão de que precisa de brinquedos e malabarismos. Só descubra o que é que seu filho gosta, qual é o maior interesse dele e se aproxima a partir disso. Certo? Cal botou isso. Ele botou cheguei. Acho que chegou atrasado. Gleice, Maraísa. O pessoal está entrando aqui no... Então, eu estou recebendo um monte de mensagem aqui no Instagram, no direct, por causa do workshop, né? As pessoas não devem estar vendo que eu estou na live. Bom, então, a novidade para quem é de Aracaju é o meu workshop. Se vocês viram no meu Instagram, que eu postei hoje um vídeo convidando vocês, dia 16 de junho vai ter o meu primeiro workshop presencial aqui em Aracaju, de 8 da manhã a 5 da tarde, dando algumas dicas de brincadeira simples e estratégias práticas que eu utilizo no consultório e que eu oriento os pais dos meus pacientes para que vocês possam interagir melhor com seus filhos, com seus alunos, com seus pacientes. E vai ser muito bacana.
Vai ser meu primeiro workshop presencial aqui em Aracaju, o primeiro de muitos. Eu resolvi falar de brincadeiras justamente porque hoje é o Dia Mundial do Brincar, muita gente falando sobre isso, a importância do brincar, como estimular brincando, como interagir por meio da brincadeira, como ensinar habilidades por meio da brincadeira. E é uma coisa que eu vivencio isso na minha prática clínica como fonoaudióloga e que eu vejo que traz muito resultado, assim, por meio do lúdico eu consigo ensinar meus pacientes a se comunicarem. Eu não digo falar porque eu vejo que a comunicação, eu vejo não, né? Porque a comunicação, ela é muito mais do que somente a fala. Ela se estende a outros âmbitos não verbais, como a expressão, enfim. E na brincadeira a gente trabalha tudo isso. E por isso que eu escolhi Gleice, assistir a série atípica. É maravilhosa, é muito boa mesmo. Gleice, minha sogra, falando que assistiu. Eu recomendo. Obrigada a todo mundo novo ainda. Estou pensando muito sobre o autismo. Está sendo um momento bem difícil para nós e meu marido, mas estamos estudando, tentando colocar em prática. É isso aí. Não é fácil, é o que a gente sempre fala que é a fase do luto, né? Mas do luto nós vamos à luta, né? Boa sorte, Andresa. Qualquer coisa pode contar comigo. E assim, para quem é de Aracaju, ótimo, né? Que vai estar aqui, vai ser presencial. Mas para quem mora em outros estados, em breve também teremos novidades que eu quero ampliar esse workshop e transformar ele num curso, enfim, e vai ser muito bacana. Eu vou tentar, Clarissa, seja bem-vinda, Clarissa, boa noite. Eu vou tentar ver aqui algumas mensagens do Face, porque o Instagram, infelizmente, não tem muitas dúvidas, porque eu acabei fechando, né? Infelizmente, eu sempre faço alguma coisa. Como é que eu faço para coisa aqui? Sim, mas como é que eu faço? Se você puder me ajudar, eu agradeço. O mouse, isso. Só um instantinho, gente. Que com o mouse é melhor. Você pode me ajudar, por favor? Pronto. Consegui. Só um instantinho. Consegui aqui. Porque com o mouse é melhor, viu, gente? Muito obrigada de coração por nada, Andresa. Ana Carla, meu filho quase não brinca com os brinquedos, ele só quer brincar com coisas que não pode. Como que, por exemplo, Carla, o que tipo de coisa que ele gosta de brincar que não pode? Objetos cortantes, coisas perigosas, o que é que ele gosta de brincar? Quais são as preferências dele? Vamos lá. Deixa eu tentar ver aqui no Facebook. Nossa, um monte de gente aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho algumas dúvidas aqui. Laila botou. Oi, boa noite. Eu brinco com meu filho, com mais que ele gosta de bola, carro, cola e fala gira, gira. Luísa, seja bem-vinda, Sueli. Boa noite, Sueli. Boa noite, pessoal. Minha filha ama dominó, eu vi. Esse é um trabalho de formiguinha, um pouquinho de cada vez. Eu amo suas dicas, Carla. Que bom, Vana, fico feliz. Aqui, ó, Jaqueline é de Mombaca, no Ceará. Rafael gosta de quebra-cabeça. Isso. Minha paciente também gosta do quebra-cabeça dos animais. Aí eu monto junto com ela. E aí, antes de entregar a peça, eu canto a música do Senhora Vaca, onde está? Eu trabalho o olhar, o tempo de espera, e aí depois ela encaixa. Eu não deixo ela só encaixar, não. Eu entro na brincadeira, eu canto, eu trabalho o olhar, trabalho a atenção compartilhada. Ele gosta de jogos com bicho de formar par. Então, o jogo da memória é ótimo, viu? O jogo da memória é maravilhoso. Trabalhar, esperar a vez, atenção compartilhada, tudo. Deixa eu ver o que mais. Célia, meu filho gosta de tudo que roda o carrinho, ele vira a roda para cima. É uma característica bem comum no autismo, né? Que é esses movimentos restritos e repetitivos. Eles pegam o carrinho, botam de cabeça para baixo e brincam com a roda do carrinho. E aí você vai lá, tudo bem, é uma estereotipia, é algo repetitivo. Você vai lá depois e mostra para ele a função do objeto. Faz como é que o carro faz, pibi, a moto, vrum, vrum. Aos poucos você vai ensinando a forma funcional que brinca, mas não é para você chegar e tomar da mão da criança e brigar, não, esse menino não pode brincar com as rodas do carrinho. Não, você vai lá junto com ele, o que você está fazendo? Ai, que legal, né? Você está brincando com a rodinha. E assim, vamos brincar desse jeito? Assim também é legal. E aí você mostra para ele o seu jeito de brincar também, entendeu? Não é bloquear a criança, tomar da mão da criança. Realmente é algo que é muito comum, esse movimento de brincar com as rodinhas.
Então tem que tomar cuidado com isso. Andresa, queria você como a fonoaudióloga do meu filho, viu, Carla? Você é muito atenciosa, gosto muito. Eu sou Andresa, que fofo. Onde é que você mora? Eu sou de Sergipe, um pouquinho longe, né? Boa noite, amo suas lives. Gisela tá sempre compartilhando minhas coisas, sempre tá por aqui, seja bem-vinda. É verdade, a culpa paralisa, Vana, isso mesmo. Maria Luísa, legal, cara. Hoje estou conseguindo assistir sua live. Boas as dicas. Ah, que legal, Maria Luísa. Fico feliz que você está assistindo. Ótimas dicas, obrigada. Ótimas dicas. Minha filha só gosta de colheres e peneiras. O que faço? Então, o que acontece? Às vezes eles gostam de objetos, principalmente, tipo, você dá um presente e ele brinca com a caixa. Isso acontece muito. Você dá sei lá, por exemplo, um carrinho, ele brinca com a rodinha. E aí, como é que ele brinca com essas colheres? O que é que ele faz? Você pode pegar uma boneca, pegar essa colher e brincar e dar de comida para a boneca, entendeu? Sei lá, você pode pegar peneiras, vamos peneirar. Tentar brincar de cozinha. Meus pacientes amam brincar de cozinha. E eu brinco de cozinha com menino, com menina, não tenho isso. Tem fogão, tem geladeira não. Tem fogão, tem liquidificador, tem batedeira, tem pratos, colheres, copos e brinco. Vamos beber o suco. Isso vai ficar para outra live, porque não vai dar para falar agora. Mas, assim, use as colheres, as peneiras e brinque de cozinha com sua filha. Trabalhe, faz de conta, eu não sei a idade dela, né? Mas, assim, se ela tiver mais de 2 anos, a criança já tem uma noção, mais ou menos assim. Pelo menos eu faço de conta de botar para dormir, de dar banho, de comer, que é o que ela faz, né, no dia a dia. Sou pernambucana, Carla, mas atualmente moro em São Paulo. Queria morar em São Paulo, quem sabe um dia. Muito legal essa série. Obrigada, Gleice. Minha sogra. Boa noite, eu me chamo Beatriz e meu menino só gosta de brincar com os brinquedos de quebra-cabeça. Ele é autista. Eu acabei de dar uma ideia do quebra-cabeça. Brinque junto com ele. Ele monta uma peça, você monta outra. Você trabalha na atenção compartilhada. Antes de entregar a peça, você pode colocar próximo do seu olho. Sei lá, se for um quebra-cabeça de animal, você imita o som do animal e depois entrega para ele. Entendeu? Meu filho de 2 anos e 8 meses, ele está embaralhando as palavras e eu percebo que ele quer falar e fica ansioso. Ele troca as letras. Exemplo, colo, ele fala tolo. E todos falam, deixa que ele vai aprender sozinho. Ele não é autista, eu devo corrigir. Então, ele tem 2 anos e 8 meses. O colo pelo tolo. O K é um fonema que a gente chama velar, aqui da garganta. K, G, R. Eles são mais difíceis mesmo. Ele troca pelo T, porque o T é mais fácil. Mas é importante que ele passe para uma avaliação fonoaudiológica, porque às vezes ele não tem só essa troca, ele tem outras trocas também. A gente espera que com 5 anos a criança já fale tudo certinho, tudo bonitinho, mas existe uma ordem de aquisição do desenvolvimento fonológico. Eu vou até gravar um vídeo sobre isso também, que é importante. E assim, tem que ver se ele tem outras trocas além do K, certo? Porque, por exemplo, casa, ele deve falar tasa, copo, topo, e por aí vai. Certo? Então é importante que a criança passe por uma avaliação fonoaudiológica, até porque pode ter outras trocas além dessa, entendeu? E ele já vai fazer 3 anos. Com 3 anos a criança já fala bonitinho, já conta história, tudo. Só tem dificuldade mesmo, assim, com conjugação de verbos, coisas do tipo, entendeu? Eu nunca recomendo que espere completar 5 anos para procurar o fono, não. Até porque a gente sabe que hoje em dia as crianças são alfabetizadas a pré-alfabetização é com 5 anos. Então, se deixar a criança trocando até os 5, ele vai querer escrever como fala. Enfim. Carla, meu filho não suporta andar de mão dada na rua. Ele tem hábito de correr na frente. Como posso trabalhar isso nele? Dá a importância de me dar mão, pois a rua é perigosa. Então, Bruno, você tem que trabalhar com ele a noção de perigo. Ele é autista. Porque, dependendo se o autismo foi associado com TDAH, a criança tem dificuldade mesmo de trabalhar essa questão de noção do perigo. E aí, isso tem que ser trabalhado, sim. Principalmente com a psicóloga, acompanhamento, porque às vezes a criança não tem noção do perigo de se jogar na frente do carro, de brincar com objetos cortantes, de brincar com fogo, entendeu? Coisas do tipo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida. Não, só o pessoal entrando mesmo. Certo, Andresa, verdade. Então tem que ver isso aí. Mas eu acho que ele deve ser autista, o filho de Bruno. Aqui, eu deixei o link nos comentários. Quem for daqui de Aracaju quiser se inscrever no workshop, vai ser bem legal. O workshop está R$100, essa primeira turma, está um preço ótimo, vão ser 8 horas. R$100 no cartão e R$90 à vista. Meu filho tem autismo e quando alguém pergunta algo, ele fala, não sei, mas ele sabe, tem alguma dica? Ele responde, não sei. Devolva contra a pergunta.
Como dele disser, não sei. Por que você não sabe? Ou, sei lá, é porque agora eu não consigo pensar em nada, assim, dentro de um contexto para poder... Mas eu sempre faço assim, eu devolvo com outra pergunta para que a criança tente, ao menos, se esforçar para elaborar uma resposta mais plausível, né? Porque não sei, fica por isso mesmo, parece que está com preguiça de falar, mas, sei lá, não sei explicar. Ele é autista, né? Ah, certo, ele é autista. Eu tenho pacientes que não são autistas, eu tenho uns dois, só troca na fala, e às vezes ficam com preguiça de falar e falam, não sei, não sei. Carla, me fala o tempo que a fono passa com a criança aqui na minha sala de só 30 minutos. Geralmente 30 minutos é quando é plano de saúde, porque o mínimo do mínimo esperado é 40, no máximo 50, uma hora. 30 minutos é muito pouco. Ele é autista, tem 3 anos e meio, sou de Pernambuco. Certo. Então, tente devolver com outra pergunta, João Vitor. Como fazer com que um autista severo não verbal tenha paciência? É um trabalho... Tem quantos anos ele? Porque tem que ver se ele faz acompanhamento com psicólogo, tem que ver como é essa questão da comunicação. Ele é não verbal, ele usa comunicação alternativa. Como é que você vai trabalhar essa questão da irritabilidade, da agressividade, se ele não se comunica? Normalmente, crianças que não falam, não se comunicam por meio verbal ou comunicação alternativa acabam ficando mais agressivas, se agridem ou agridem um outro. Então, tem que fazer um acompanhamento mesmo com psicólogo, com fonoaudiólogo, de preferência que trabalhe com um PECS, com comunicação alternativa, para ele se comunicar de alguma forma. Trabalhar o quadro de rotina, trabalhar a antecipação. Muitas vezes a medicação é preciso. Existem crianças que você precisa entrar com a medicação. Eu sei que os pais ficam muito resistentes. Eu não quero dopar meu filho, mas tem crianças que precisam mesmo da medicação. Eu tenho pacientes que tomam, eu tenho pacientes que não tomam. O médico vai avaliar cada caso. Mas a criança, ela se autoagride, agride o outro. Quando eu digo que minha filha tem autismo, as pessoas me perguntam como assim? Não sei bem como responder, porque autismo não tem cara, Alcione. As pessoas ainda acham que autismo tem cara. Infelizmente. Ele ainda não tem um diagnóstico fechado, entendi, Bruno. Talvez seja um TDAH, ou seja, um autismo associado ao TDAH. E aí você tem que leve no neuropediatra, no psiquiatra. Veja, porque se ele estiver correndo risco de, sei lá, pode entrar com um calmante, uma coisa assim, entendeu? Dependendo, né, se ele realmente tiver algum diagnóstico. Boa noite, estou sendo para ter um workshop aqui no Rio. Amanda, quem sabe, né, em breve. Eu passei minha lua de mel no Rio, amei o Rio. João Vitor, por exemplo, que letra é essa? Ele sabe, mas fala, não sei. Entendi. Pronto, eu faço o seguinte, eu uso essa estratégia com o meu paciente. Pronto, você falou esse exemplo, aí me clareou as ideias. Por exemplo, você mostra a letra P. Aí você fala assim, aqui é o B. Aí ele vai dizer, não. Qual letra é? Aí ele vai dizer, entendeu? Você comece a responder errado. Você faz a pergunta e dê a resposta errada. Ele vai querer te corrigir automaticamente. Carla, meu filho fala muito a palavra não. Quando o pai dele pergunta como foi na escola hoje, ele fala não. Fala como foi. Eita, a pergunta não veio completa. Meu filho fala muito a palavra não. Quando o pai dele pergunta como foi na escola hoje, ele fala não. Sei lá, tente mudar a pergunta. Sei lá, o que você fez de legal hoje na escola? Você brincou de quê no recreio? Não sei, faça perguntas diferentes, entendeu? Eu pensei que era dificuldade com aceitar um não, entendeu? Aí eu ia dar algumas dicas, que eu tenho até um vídeo falando sobre isso, tipo, substituir o não por outras coisas, que a criança já está tão saturada de escutar o não, que entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Meu filho, além dele não falar, ele não aponta, então ele não tem linguagem verbal e nem não verbal. É importante trabalhar essa comunicação, viu? De alguma forma, seja o PECs, enfim. Ou então até avaliar por uma fono, se tem apraxia e tal, também é importante isso. Porque a criança não verbal, porque ela tem apraxia. Também, Carla. Voltou. Eu acho que eu respondi todo mundo. Vou responder todo mundo aqui no Facebook. E aí, no tempo certinho, ó. A Alciane botou, voltou. Gente, quem tiver interesse, que for daqui de Aracaju, porque no início eu pedi para as pessoas se apresentarem, dizer se são de Aracaju. Quem era de Aracaju dizer eu, porque eu tinha novidade no final. A novidade é o workshop, que em breve eu pretendo viajar pelo Brasil todo. Eu sempre quis conhecer o Brasil todo, quiçá o mundo. E online.
Sim, aí esse workshop vai ser um workshop de 8 horas, falando sobre brincadeiras simples e práticas que eu utilizo no meu consultório. É como eu falei, são brincadeiras que podem funcionar com o seu filho ou não, mas eu vou dar vários exemplos de brincadeiras que trabalham olhar, atenção compartilhada, imitação, compreensão, você poder estimular a linguagem verbal e não verbal. E aí você vai testando com o seu filho, com o seu aluno, com o seu paciente, o que funcionar, o que fizer sentido, você absorve, você tenta. O que não funcionar faz parte, porque nem toda criança é igual. Perguntas mais objetivas podem facilitar as respostas. Bárbara. Acho que foi Bárbara que estava falando comigo aqui pelo direct. Isso, Bárbara. É porque, às vezes, a pergunta vem quebrada. Aí, tipo assim, eu não consigo entender, porque a pessoa começa a pergunta em um comentário e conclui em outro. Só que aí, entre um comentário e outro, existem outros comentários no meio, eu não consigo entender, às vezes, a pergunta. E eu também sou uma pessoa curiosa, então a pessoa faz uma pergunta e eu quero saber mais. Aí eu falo, seu filho tem quantos anos? Porque a idade é um fator importante, sabe, para mim, para saber a questão da linguagem. O seu filho tem um diagnóstico de autismo? Então é uma coisa que eu vou pedir. Quando vocês fizerem uma pergunta, diga, meu filho tem tantos anos, tem diagnóstico de autismo fechado. Entendeu? Essas informações são importantes para mim. Outra coisa, ele faz acompanhamento com fono, com psicólogo, com teórico, porque às vezes eu digo, isso aí tem que ir para fono, e a criança já está na fono, entendeu? Aí você fala assim, meu filho é autista, tem tantos anos, e ele já faz acompanhamento com fono, psicólogo, TO, porque aí eu já posso dar um direcionamento, e conversa com a TO, porque é importante trabalhar com a fono, junto com a fono isso, entendeu? Aí fica mais fácil. Mas assim, para quem não é de Aracaju, não fique triste, em breve eu vou transformar esse workshop em um curso online, e vai ser bem bacana. Próxima semana a live, tudo indica que não será na segunda-feira, porque eu vou viajar na quinta de madrugada e volto na segunda-feira à noite. Então a live será na terça-feira à noite, provavelmente, mas recheada de novidades. Estou muito empolgada e agradeço, né, a presença de cada um. E fico muito feliz por saber que toda segunda-feira tem pessoas aqui que estão me acompanhando já desde que eu comecei. Essa é a minha quarta live, né? Eu tenho um mês. E eu tô aqui firme e forte, né? Semana passada eu tinha acabado de colocar o aparelho embaixo, estava com a boca me incomodando muito, doendo, sem conseguir falar. Hoje o professor de Pilates botou para lá comigo, porque eu não fui quinta-feira, porque eu dei um workshop sobre autismo e musicoterapia no conservatório. Aí não fui para o Pilates, e quinta é feriado de Corpus Christi. Então acho que ele quis compensar a quinta passada e a próxima quinta. Eu cheguei do atendimento, dormi no sofá, paguei. Mas eu tô aqui e eu tô amando fazer a live, esse momento de interação com vocês. Ainda sou um pouco atroada, às vezes fecho aqui sem querer no Instagram. Esqueço de responder, esqueço porque o Instagram tem um tempo, que se não responder no tempo, a live sai do ar. Eu não consigo responder todo mundo. É por isso que eu tô respondendo primeiro o Instagram para depois ir pro Face. Mas, enfim, é isso. Estou muito feliz. A Andresa botou, estou colocando ele para tomar banho sozinho. Meu Deus, socorro. Fico olhando isso nele, estou certa. Você vai dando as primeiras orientações. Você pode dar ajuda física para ele, dizer primeiro lava a cabeça, primeiro lava o pé, primeiro lava a barriga, por exemplo. E depois você pode apontar, lava a cabeça, lava isso, lava aquilo. Agora é importante ver se ele não é uma criança sensível, porque eu tenho pacientes que são muito sensíveis na região da cabeça. Então, eu recomendo que não comece pela cabeça, comece pelo pé. Começa pela região menos sensível, porque as crianças têm muita sensibilidade na cabeça, e aí você já começa na cabeça e ela fica irritada. Bom, acho importante trabalhar isso nele, mesmo que ele tenha autismo, espero estar agindo certo. Sim, só trabalhar na independência, é isso mesmo, você está no caminho certo. Boa noite, meu filho tem 3 anos, faz fono, ele pediu para levar no otorrino. O médico disse que ele tem um líquido que atrapalha na fala. O líquido no ouvido deve ser otite, que a otite ela causa uma perda condutiva temporária. E aí a criança ela não escuta tão bem, porque quando a criança está com otite, é como se ela tivesse uma perda bem leve, uma perda condutiva. Como assim condutiva? No conduto da orelha, que leva o estímulo auditivo até o sistema nervoso central auditivo, né? E aí a criança, ela ouve menos, é como se tivesse aquela sensação, quando você está com o ouvido tapado, sabe? Quando você mergulha assim, que fica com o ouvido tapado, e aí você não ouve tão bem. E aí a criança acaba tendo trocas com sons semelhantes, PB, TB, FV, mas são perdas auditivas temporárias. Você vai lá no rim, faz a lavagem, tem um remédio que usa, que é, acho que é
na época que eu estava era cerume, não sei se não é esse ainda, que também, às vezes, o acúmulo de cera também causa essa perda auditiva condutiva temporária. E aí tem que ir lá no otorrino para tirar a cera, fazer a lavagem. E se tiver otite, a criança normalmente ela é tratada com antibiótico, porque a otite também causa essa perda temporária. Pessoal, vou ter que sair, já vai dar 10 horas e eu ainda tenho algumas coisas para resolver da viagem, que eu vou viajar quinta-feira. E essa semana vai ser curta por causa do feriado. Meu filho, ele não fala e não aponta tudo que ele quer, ele vai lá e pega, assim, tem que trabalhar isso nele, ele tem que perceber que ele necessita do outro para se comunicar, para conseguir as coisas. Eu tenho um paciente assim, que ele não fala e não aponta. Então, tudo ele vai lá, sobe em tudo para pegar. E aí você tem que mostrar para ele que ele precisa se comunicar, que ele precisa de você para pedir as coisas, enfim. Porque senão ele nunca vai falar, porque ele sempre vai ter acesso às coisas. O que eu oriento, coloque os brinquedos no alto, coloque as coisas que ele gosta de comer no alto, para que ele peça a você antes. E ficar sempre de olho, porque ele vai querer subir nos móveis, viu, para pegar. Obrigada, Carla, por tirar minhas dúvidas, por nada. Agora eu vou ter que ir, pessoal. Beijos. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Deixa eu ver aqui, viu? Meu filho que me perguntou. Certo. Eu sou de São Paulo. Obrigado, boa noite, boa semana. Obrigado por fazer as lives, estou adorando. Por nada, Bruna. Tenho um filho de 2 anos e 8 meses. Ele fala só mamãe e papai. Repete tudo que a gente faz e fala. Não tem diagnóstico. Tem um vídeo meu sobre ecolalia, Elânia. Assista para ver se eu não sei, ele não tem diagnóstico, né? Então não vou dizer que ele é autista por causa da questão da ecolalia, né? Que é só uma das características. Mas assista o meu vídeo sobre ecolalia, foi um dos primeiros. Veja se você observa isso nele com muita frequência. E para finalizar, minha filha tem 3 anos e chora horrores para não tomar banho. Já tentei de tudo e disse é uma das principais reclamações da creche. O que faço? Tem que descobrir ao senhor se ela não tem sensibilidade na hora de lavar o cabelo, na hora de passar o shampoo, se não incomoda. E aí você pode tentar começar pelo pé, coisa do tipo, entendeu? Bom descanso, muito obrigada, Josicleide. Boa noite, pessoal, vou indo, viu? Eu tenho que adiantar aqui as coisas da viagem. E jantar, na verdade, eu tinha esquecido, não jantei. Beijo, boa noite e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Vamos encerrar aqui. Eita, encerrar isso. Esse aqui é salvar? Encerrar.